Eu já trouxe aqui no canal 2 vídeos sobre a NBA, falando que os números dela, falando e mostrando que os números da NBA tinham caído. E agora, no primeiro jogo da temporada de futebol americano, da NFL, 16% de queda no número de espectadores, comparado ao último ano. No jogo do campeão do Super Bowl do ano passado, da temporada passada, Kansas City Chiefs e Houston Texas, o jogo de quinta-feira à noite, quinta-feira foi dia 10, se eu não me engano, o Chiefs bateu o Texans por 34-20 e ele viu uma queda de 16,1% no número de espectadores comparados ao jogo de abertura da temporada de 2019, na faixa etária de 18 anos a 49 anos. Os números iniciais do primeiro jogo da NFL na NBC atingiu 5,2 entre aquela faixa demográfica, com 16,4 milhões de visualizações. 16,4 milhões desse ano. Em comparação com 5 de setembro de 2019, que foi o jogo entre Green Bay Packers e Chicago Bears, eles atingiram 12,8 de 26, eu não sei exatamente como que é isso daqui, com o mesmo grupo demográfico. E tiveram 22 milhões de espectadores para o jogo. Para quem não sabe, pelo menos na minha opinião, né, o Kansas City Chiefs e o Houston Texans, o Chiefs e o Packers são 2 times grandes, famosos, mas o Texans é maior que o Bears, na minha opinião. Eu não sei se isso é verdade. Assim, se eles têm mais público, mais fãs do que os Bears, eu não tenho certeza. De acordo com a reportagem, agora os resultados das visualizações para o jogo tem 17 mil socialmente distantes fãs no estádio Cabeça de Flecha, em Kansas City. Está parecendo mais... Uau! Um jogo de 10 anos atrás da NFL na NBC. Significa que é o menor número nos últimos 10 anos. Basicamente, foi esse jogo. E aqui eu trago um pouco do porquê fãs dos Chiefs vaiam inteligentemente Texans e Dolphins agem de forma inteligente e desaprovam os gestos vazios do Black Lives Matter. As vaias que você ouviu no estádio Cabeça de Flecha na quinta-feira à noite não é difícil de entender. Black Lives Matter é tóxico e divisivo. Alguns dos 17 mil fãs dos Chiefs autorizados a ir até o estádio na abertura da temporada vaiou durante o pré-jogo, quando eles mostraram no telão o slogan do Black Lives Matter. Não sei se foi no telão ou se foi no chão que eles trouxeram a faixa. Mistério resolvido. Os fãs dos Chiefs não são estúpidos. Eles são informados, apaixonados e destemidos. Eles amam Patrick Mahomes. Eu não sei quem que é esse. Eu acho que ele começou a jogar depois de que eu parei de
de ver. Ou até porque eu não era torcedor do Chiefs, né? Então. Andy Reid, Travis Kelce e Tyreek Hill. Mas eles amam o seu país mais do que a bobagem dos jogadores que engoliram a ideologia da Black Lives Matter. A propaganda e a visão da América que o Black Lives Matter traz. Aqui ele fala um pouco sobre os atletas viciados no Twitter e Instagram definem o BLM como uma luta por igualdade racial longa. Muitos americanos veem o BLM por exatamente o que é. A disguise, um disfarce inteligente para marxistas e anarquistas que procuram destruir a liberdade americana. E esses cidadãos estão crescendo mais confortável, expressando seu desdém pelo movimento. Para quem não sabe, o escritor é esse cara aqui do lado, o de cima, né? Não o de baixo. O nome dele é Jason Whitlock. Deixa eu ver se tem um pouco se fala um pouco dele aqui. Não fala um pouco dele aqui. Mas, beleza. Então, claramente não podem falar que ele é um supremacista branco, né? Eu vou colocar a reportagem na descrição. Mas eu vou... Porque deu pra ver que eu pulei umas partes e eu vou pular a parte de baixo também. Mas queria ler essa parte aqui. Esportes não precisam do BLM para promover união e igualdade. Futebol, com certeza, não precisa. Jogadores de futebol e fãs de futebol têm colocado suas diferenças de lado e se juntando para torcer e dar suporte a Walter Payton, Joe Montana, Tom Brady, Lawrence Taylor, Peyton Manning e Deion Sanders por décadas. A América abraçou e celebrou a força de trabalho que é de 70% negros muito tempo atrás. BLM deseja que ela consiga a habilidade de unificação da NFL. BLM é tóxica, divisiva e altamente política. BLM diminui a união. Aqui tem outra reportagem que fala um pouco do que aconteceu. A gente teve um quarterback, eu não lembro qual foi, que ele postou um vídeo no Instagram, no Twitter, falando para as pessoas pararem com a destruição, falando para elas pararem de saquear, de vandalismo. Naquele mesmo dia, no Jornal da Noite, ele foi criticado por isso. Durante aquela noite e amanhã do outro dia, ele foi atacado nas redes sociais por causa da mensagem dele de não vandalismo. E no dia seguinte, ele postou um outro vídeo pedindo desculpa e apoiando o BLM. Então a gente consegue ver exatamente o tipo de pessoa que o Black Lives Matter é composto. Pessoas que ou você pensa igual a mim, ou você é um monstro que tem que ser cancelado e ninguém pode te ouvir porque você tá errado.
Eles não querem o debate, eles querem o monopólio do que é certo, quando eles não sabem o que é certo. Ah. Aqui é o início da notícia, é a abertura, a noite de abertura da NFL despenca, provavelmente o mais baixo em 10 anos. Aqui eles trazem alguns números, né? Que teve uma queda de 16,1%, como eu já falei na outra reportagem que ele trouxe. Aqui, Bob Burrock, ele postou no Twitter o seguinte, abre aspas: eu vi a queda facilmente. Último ano, Green Bay Packers e Chicago Bears, 22,7 milhões. Razões, na ordem. 1. Muito político. 2. Packers e Rodgers ainda são maiores para trazer o público do que Kansas City e Mahomes. Acho que eu tô falando o nome dele errado, mas enfim. 3. Menos entusiasmo. 4. Último ano, Henry Carson. Henry Carson é o nome da pessoa, tá? Trouxe mais de 3 milhões. Medal 2,3 milhões. Esses deveriam ser os maiores números da noite. 5. O jogo dos Lakers vai sofrer um pouco, não muito. Vai pegar um pouco, né? Não muito. Aqui ele fala: o ponto 4 merece ser monitorado. As respostas são Sean Hannity e Tucker Carlson. Puxaram bem mais de 3 milhões de espectadores na última noite. Sean Hannity é um âncora e Tucker Carlson é outro âncora. Tucker Carlson ele tem o maior número de espectadores, maior número de views dos últimos, acho que da última década, em notícias políticas, né, da televisão aberta. Na verdade, notícias da televisão aberta. E ele tá no mesmo horário que um show grande da TNT? Não é TNT. De um outro canal aí. Mas tudo indicava que o show dele não ia ter números tão grandes esse ano, mas ele tá batendo recorde atrás de recorde, inclusive no número de patrocinadores que ele traz pra Fox News. Então, como foi dito aqui em cima, Sean Hannity e Tucker Carlson tiveram mais de 3 milhões de espectadores e Medal 2,3 milhões. Aqui ele fala que esses números deveriam ser maiores, mas por causa do jogo da NFL não estavam tão grandes. O péssimo produto que foi Lakers e Rockets, o jogo do Lakers e Rockets, provavelmente não foi um fator. Que eu acho que eles ocorreram no mesmo tempo. O jogo da NBA com o jogo da NFL. Eu já consigo ver Bomani Jones, Dan Lee Batard e o resto da ESPN jogando fora o tópico do script para cobrir o que a noite difícil da NFL. Provavelmente a gente vai ver que os comentaristas esportivos da ESPN vão ignorar o fato de que a audiência caiu 16%
em comparação ao ano passado e a menor audiência dos últimos 10 anos. Baker Mayfield diz que ele vai se manter de pé durante o hino nacional. O que com certeza é uma novidade, já que praticamente todo mundo da NFL está querendo se ajoelhar. Não só da NFL, mas também da NBA e da BLM, Liga Nacional de Futebol Americano, Liga Nacional de Basquete e Liga Nacional de Beisebol. Liga Maior de Beisebol, né? Seria. O quarterback do Cleveland Browns, Baker Mayfield, tomou um curso reverso e disse que vai permanecer de pé durante o hino nacional, dando um passo para trás ao que ele tinha dito que faria no início da pré-temporada. Então, no início da pré-temporada, ele falou que ele iria se ajoelhar, mas, pelo visto, ele falou que ele não vai, ele vai ficar de pé. A decisão para voltar atrás se deu por causa dos fãs de colar azul dos Browns. Doug Pound achou que isso poderia fazer dele um alvo de criticismo, por outros também pela mídia. Realmente a gente vai ver muitos jogadores atacando e criticando ele por ele decidir ficar de pé, e a mídia também vai atacar ele, falar que ele é um supremacista branco, que ele odeia negros, que ele é racista, coisas desse tipo. Mas a gente sabe que isso não tem nada a ver. Ficar em pé seria mais mostrar como ele é a favor do país dele. Aqui no Brasil é até, a menos que você tenha algum problema físico, se eu não me engano, é contra a lei você ficar sentado durante o hino. O que eu acho até um pouco errado, né? Você tem que ficar de pé, com os braços para baixo, ou com a mão no peito. Mas, voltando aqui. Eu vou pular a parte aqui do meio, né? Ele adicionou a menção de mais pressão para a performance de Mayfield. Isso não seria um fator, ou mais dificuldade, ou mais difícil de falar. Mayfield não é nada mais um modelo de consistência na última temporada. Ele praticamente virou a moeda. Olha só. Jogando, né, arremessando a bola para interceptação de touchdown de 22-21, né, a taxa. Então ele claramente tem uma expectativa de melhorar em relação a isso. Isso daqui é quando ele interceptou a bola arremessada pelo quarterback do time adversário, e 21 das 22 vezes que ele interceptou, ele fez o touchdown, ele marcou o ponto. Uma razão mais realista para estar excitado sobre os Browns é a sua nova ênfase em melhorar a sua linha ofensiva, a sua péssima linha ofensiva. Baker
simplesmente não teve tempo para arremessar a bola no último ano, parcialmente por causa que o time desistiu do valor da linha de frente para ajudar o WR. O arremessador não teria o tempo de arremessar a bola. Aqui ele fala: se você está sentindo qualquer coisa em relação ao Cleveland, eles têm um bom gancho com mais 7.5 na linha contra os Ravens amanhã. Aqui fala por aí lá, Tá, aqui ele já começou a falar mais sobre o futebol e menos sobre o fato dele ficar de pé. Mas é isso, a gente vê que a NFL, seguindo os passos da NBA, tá perdendo seus espectadores justamente porque tá cedendo a uma ideologia. Uma ideologia das quais os seus fãs não querem participar. Ali eu li um pouco dele, do jornalista falando, comentarista na verdade, né? Falando sobre a união que o futebol americano traz. Aqui no Brasil a gente tem um pouco do problema das torcidas organizadas, né? Que elas estão sempre em briga e causando confusão. Mas tirando isso, esporte é um momento de união. Porque ele traz pessoas de todos os tipos, com todos os passados diferentes, com toda perspectiva de futuro diferente, carreiras diferentes, modos de ver o mundo diferentes, e une essas pessoas para assistir o jogo, pelo menos ali por 90 minutos, que é um jogo de futebol. Então, o esporte tem esse fator de união de povos distintos. Mas a gente está vendo que as ligas americanas estão querendo trazer a política para dentro do esporte, estão querendo trazer problemas externos que o público não está interessado e está fazendo os esportes nos Estados Unidos morrer. Aqui no Brasil, eu fiquei sabendo, acho que semana passada ou retrasada, a cidade do Rio aprovou torcida nos estádios, o que é bom, porque um jogo sem torcida não é a mesma coisa. Óbvio que eu espero que eles tenham que tomar as precauções adequadas, mas o esporte é uma das únicas coisas que tira a atenção, tira a preocupação das pessoas, né? Faz as pessoas pararem de pensar nos seus problemas para pensar em outra coisa por um tempo e descansar um pouco a mente. Também tem jogos de computador, que os eSports, que pelo nome já fala que também é um tipo de esporte, que é mais a minha praia do que esportes assim, mas eu espero que isso não venha para o Brasil. Eu sempre digo que o que acontece nos Estados Unidos eventualmente chega aqui. Eu realmente espero que isso não aconteça. Pelo bem da sanidade do público normal dos jogos. Não tô contando torcida organizada porque elas são meio... tem alguns neurônios a menos em algumas questões, principalmente quando se trata de grandes clássicos, né? Mas é isso. Eles têm uma chance de voltar atrás, se parar com a política, mas eu realmente acho que isso não vai acontecer. Se inscreve, deixa o like. Eu faço vídeo de segunda a sexta, 2, 4 e 6 da tarde, do horário de Brasília. E é isso, valeu.